Olá, seja bem-vindo para mais uma resenha aqui no meu IGTV, falando hoje sobre O Mal Nosso de Cada Dia, do Donald Ray Pollock. Eu fiz uma pequena resenha no meu feed, só mesmo para apresentar um pouquinho a obra para vocês, mas a minha intenção realmente era fazer este vídeo, porque tem muita coisa para falar. É uma obra muito interessante, em que a gente pode analisar vários aspectos juntos aqui. Primeiro eu queria mostrar para vocês essa edição linda do Dark Side. Eu sempre costumo vir aqui nos meus stories mostrar. Inclusive trouxe aqui as outras obras que eu tenho da editora. Sempre trabalho com capa dura e os livros são sempre com essa temática mais obscura, mais dark, como o próprio nome da editora já diz. Então, mostrando rapidamente aqui pra vocês como ele é bem bonito. E cada parte do livro ele coloca assim, que nem tá o título. Aqui tá o Mal Nosso de Cada Dia. Cada vez que ele vai, por exemplo, aqui nesse que é a caça, ele mostra dessa forma. Então é bem bonito, bem interessante. Aí eu trouxe os outros só pra mostrar, mas tem stories deles, como todos são bem bonitos. A Dark Side realmente faz um trabalho muito incrível. Bom, mas vamos lá falar do livro de hoje, né, que é o Mal Nosso de Cada Dia. Falar um pouquinho da trama para podermos ir para análise de fato. Nós temos aqui histórias de personagens entrelaçadas, em que o tronco narrativo é a história de vida do Harvey Russell, que é o personagem principal, mas todos têm um tempo de página muito grande no livro. Cada história realmente é importante, não é como se eles todos fossem coadjuvantes na história do Harvey. Todos eles têm o seu momento de protagonismo e isso é muito interessante de acompanhar. Então, o livro ele é dividido em partes, nós temos 7 partes, são 300 páginas, elas são muito bem divididas, nós vamos acompanhando a trajetória de cada um desses personagens até o momento em que eles vão se entrelaçando, vão passando um pela vida do outro. Aqui a gente tem uma escrita muito interessante, muito diferente, muito singular. Lendo a obra, logo no começo, logo nos primeiros capítulos, você já se depara com um autor que tem uma linguagem muito diferente, um estilo muito diferente. A linguagem que ele traz é uma linguagem para aproximar o leitor, então é comum nós verificarmos marcas da oralidade mesmo, tanto na narração, quanto no diálogo. Então, é bem comum e isso nos aproxima, isso torna a linguagem mais íntima. E a forma como ele vai descrevendo, a forma como ele vai narrando é algo muito singular. Como eu falei lá na resenha, aqui a gente vai ter temáticas como fanatismo religioso, assassinato, perda familiar, abuso psicológico. Então, realmente são temáticas muito fortes, muito pesadas. Então, fica aquele alerta de gatilho também. Aqui não chega a ter descrição de certas situações, mas, obviamente, o livro todo é bastante pesado e eu vou já explicar por quê. Quando eu falei da questão do estilo do Pollock, que é justamente na forma como ele escreve, é ali que está o pesado, é ali que está a sensação de você estar lendo constantemente algo sujo. Na verdade, esse adjetivo sujo, assim como o substantivo sujeira, são palavras que ficam perpetuando na nossa mente enquanto a gente lê o livro. A qualquer momento, a todo instante, a gente sente a sensação de que estamos lendo algo muito sujo. E não é só pelo fato que está sendo narrado, não é só pela descrição das cenas ruins, enfim, não é só isso. Eu cheguei a falar na minha análise de Laranja Mecânica aquela questão que eu falei, o autor aqui não é apelativo, ele fala do estupro, mas não de uma forma apelativa. Você sente nojo, você sente repulsa, você quer fechar o livro, mas a forma como o Pollock faz isso aqui é muito diferente, porque você não só tem a sensação de estar lendo algo ruim, porque de fato está explicitamente ruim, como o externo, o subjetivo, a obra também é muito sujo. Teve alguns momentos, eu só vim perceber isso conversando com uma outra pessoa que leu o livro, em que eu fazia assim. Eu tava lendo e eu fazia assim. Era quase como se eu sentisse o fedor, o cheiro ruim daquela situação que estava sendo narrada. E quando eu percebi isso, eu falei, nossa,
como o Pollock conseguiu fazer isso, né? Só de você ler, você sentir repulsa. Então, ele constantemente nos faz sentir a sujeira, a imundície, a podridão num espaço subjetivo. Porque você tá lendo ali, os personagens sempre estão inseridos em locais muito sujos, só que não é só o espaço físico, não é só o fato narrado, é ali fora, aqui fora. Enquanto leitor, você sente essa sujeira, você sente, quase sente o fedor de fato do que está sendo narrado ali. E isso foi surreal para mim. A obra se tornou singular por esse estilo. Como o Pollock conseguiu fazer isso? Então, em cada cena, a gente tem um lembrete de que você está lendo uma imundície. Porque com o passar das páginas, com o passar dos capítulos, você já vai se habituando com o mal nosso de cada dia. Porque cada dia, de fato, é narrado uma maldade, um mal, um male. Então, cada página é assim. Então, quando você está ali pela metade do livro, não é que você se acostuma, mas você já se habituou com o ritmo da narrativa e com que as coisas vão sendo contadas, só vai ficando pior, cada personagem que aparece é um pior que o outro. E você sente, então, essa sensação sempre, e o Pollock sempre te lembra. Ele sempre traz ali uma mosca na virilha, como foi em uma das citações. Ele traz, com as palavras dele, a merda na praia, na areia da praia. Então, ele te lembra constantemente: ei, você tá lendo algo muito sujo. E o sujo não é só o fato, é ali, é esse externo. É esse entrelugar entre a narrativa e nós, leitores, e isso é muito surreal, só você lendo para conseguir captar essa sensação. Então é um livro muito sensorial, um livro muito semiótico, muito simbolista, porque ele vai trazendo essas simbologias para você constantemente, e cada símbolo te remete a algo e te causa algo. As metáforas que ele utiliza aqui também são muito interessantes, inclusive o livro tá todo marcadinho aqui, porque eu precisava voltar depois e marcar, e eu achava incrível. Inclusive, eu vou ler uma das metáforas que eu achei muito legal, não vai ser um spoiler propriamente dito. Certo personagem está com catarata e ele descreve assim: sua catarata piorava a cada semana, como cortinas sujas sendo fechadas lentamente num quarto já mal iluminado. Eu achei essa metáfora incrível, né? Como ele traz a questão da catarata de uma forma... Você se imagina, você imagina essa cortina suja e você imagina um quarto mal iluminado. Então, percebam como tudo tá em volta ali dessa sujeira, até mesmo assim simples, né? Comparado com o que tem no livro, uma simples catarata, ela é descrita dessa forma. Então, é muito incrível. E tem até uma parte em que eu me senti em uma metalinguagem entre o personagem e eu. Durante todo o livro, havia algumas partes em que eu ficava muito impactada, me chocava, chorava, e eu fechava o livro e ficava olhando pro teto. Parava, não preciso... Eu respirava fundo e ficava olhando pro teto. E em certo momento, um personagem X, quando descobre uma situação, ele abre uma caixa e vê algumas coisas lá, ele também tem a mesma reação. Logo depois, quando começa outro capítulo, ele tá olhando pro teto. E eu senti ali... É como se a nossa reação, pelo menos a minha reação, mas eu acredito que todo mundo em algum momento para, fecha e olha pro teto, essa reação o próprio personagem vai ter quando ele descobre aquela maldade que a gente já sabia, aquela coisa ruim, nojenta que a gente já sabia. Então eu achei brilhante como nós fomos conduzidos. E foi um livro que eu não consegui ler rápido. Eu costumo ler bastante e todo dia eu quero ler 100 páginas, então eu leria em 3 dias. Mas eu não consegui ler rápido, porque o livro realmente ele precisa de pausas, ele é muito pesado e você precisa refletir sobre o que você está lendo. Então, teve dia que eu não quis ler, hoje eu não estou pro mal nosso, eu não consigo ler. Então, é muito incrível como o Pollock te traz essas inúmeras sensações, e eu estou ainda muito extasiada, eu terminei de ler ontem. Já tô gravando hoje porque eu precisava falar tudo isso e indicar, porque realmente é uma obra que você precisa ler, você precisa sentir, algo que só a literatura pode fazer. Tem uma adaptação para o cinema da Netflix, foi lançada ano passado, que é um outro nome, é O Diabo de Cada Dia.
O diretor conseguiu trazer esse aspecto de sujo. Você assiste, e eu assisti ao filme antes, porque eu vi ano passado mesmo. Eu assistia e sentia, nossa, que coisa suja, parece que eu tô vendo algo nojento. Ele conseguiu passar isso pra tela, o que é incrível. Inclusive, tem cenas do filme que eu acho até melhores do que do filme, pela construção ali, pelo simbolismo que o diretor quis colocar também, uma interpretação dele. Mas o livro é indescritível. Você lê. Uma coisa é você ver algo nojento na televisão, né? Você tá ali, você tá vendo e aquilo vai te impactar. Mas você lê e você se sentir nesse ambiente sujo, você fechar os olhos, você colocar a mão no nariz, como eu coloquei, isso é algo que só a literatura pode fazer mesmo, te proporcionar. Só a leitura, só o que está escrito, ele vai conseguir te imergir nisso. Então é uma experiência singular e incrível. E até agora, até este ano, foi o melhor livro que eu li. Eu realmente estou muito impactada, porque não foi só o enredo que me prendeu, foi o estilo do autor, foi a forma como ele narrou, foi a forma como ele descreveu todas as cenas, são as metáforas. Tudo isso me fez realmente ficar achando o livro a melhor obra que eu li até agora. Eu não li muitos esse ano, mas até o momento eu acho que realmente vai ficar aqui e vai reverberar por muitas semanas ainda o Mal Nosso de Cada Dia. Então fica aqui essa super dica, espero que eu tenha conseguido externar tudo que estava aqui na minha cabeça para fazer, quem sabe você que está aí, comprar o livro e ler, porque realmente vale muito a pena. Então é isso, gente, por hoje. Fiquem atentos às minhas próximas dicas, vai pro feed, se eu achar que eu preciso falar, vai pro IGTV, mas sempre vai ter uma dica de leitura lá no meu feed. Tchau, tchau!